Olá, me chamo Igor Leite e com a contribuição de Daiane Lacerda, professor Paulo Corseiro e professora Rosani Carvalho, o nosso projeto tem como tema síntese lisóide analcima a partir de fontes naturais em diferentes condições de tempo e massa. Os materiais óleos são minerais microporosos de origem natural ou sintética e possuem alta capacidade de dissorção e troca iônica, sendo assim muito útil e aplicável em procedimentos que envolvem tratamento de água e também contra a certa poluição que vai causar alguma desordem ambiental ou então para a saúde. Na sua condição sintética, geralmente esse material ele é produzido a partir de fontes de silício e alumínio, onde nesse projeto a fonte de alumínio será a metacaulinita e a fonte de silício será a sílica biogênica do cauchy. Sendo assim, nossos materiais e métodos, então foi dividido em duas etapas. A primeira, na coleta e tratamento de materiais precursores, no caso, o solo rico em caulinita ele foi coletado no quilômetro 45 também, no 74, sendo então lavado e tratado no laboratório, e em seguida calcinado a 700 graus por 2 horas. Já a esponja de água doce, a metanquiliane, ela foi coletada às margens do rio Iranduba, sendo então triturada e tratada com 400 ml de solução de ácido clorídrico e ácido nítrico, na razão de 3 para 1 por 1 hora, então filtrado. No sólido, então, foi tratado com 180 ml da solução de ácido sulfúrico e peróxido de hidrogênio, na solução de 2 para 1, a 90 graus por 30 minutos. Em seguida, seco a 100 graus por 6 horas, então calcinado a 600 graus por 4 horas. Então, a síntese das eólicas seguiu o seguinte procedimento. No reator autoclave foi adicionado água, óxido de sódio, metacaulinita, sílica biogênica. Então, esse reator ele foi encaminhado para uma estufa. Nessa estufa, para síntese hidrotermal, a temperatura determinada ficou entre 120 e 190 graus, entre 24 horas e 48 horas. Então, após esse tempo sendo filtrado, lavado, então retornando à estufa para ser seco a 100 graus por 4 horas, e então passando para a técnica de caracterização do material aqui obtido. Nesse procedimento, considerando as condições experimentais, então foram feitas três sínteses, a ZT1, ZT2 e ZT3. A metacaulinita, então, para ZT1 foi considerada em gramas 7,61 gramas, a sílica biogênica 8 gramas e o óxido de sódio 0,99 gramas. E a temperatura definida para esse procedimento foi 180 graus. Para a amostra 2, 3 gramas de metacaulinita, 3,3 gramas de sílica biogênica, 6,27 gramas de óxido de sódio a 180 graus. A diferença da amostra 2 e 3 é somente a temperatura, onde a 2 é 180 e na 3 aqui a gente trabalhou com 100 graus. Após o procedimento de síntese, o material então foi levado para fazer análise de FRX, né, no caso, fluorescência de raio-x, onde na amostra 1 não houve nenhuma formação de material, identificando que a rota de síntese aqui não foi adequada. Na amostra 2, então, identifica-se que os óxidos que são mais estáveis, que mais foram evidentes, o óxido de alumínio e o óxido de silício, sendo 25% e 65% respectivamente. Na amostra 3, sendo 30% e 59%. Os demais óxidos aparecem na forma de impurezas, né? Isso por conta dos materiais precursores, onde consequentemente, esses óxidos não puderam ser removidos durante o procedimento de tratamento dos materiais. Considerando então a análise de fotograma de raio-x, nos materiais precursores, nota-se que a sílica biogênica ela tem um padrão totalmente amorfo. Já na metacaulinita tem uma condição meio amorfizada, contudo é possível identificar algumas intensidades bem definidas. Essas intensidades são características de quartzo que não puderam ser removidas no procedimento. Em relação aos materiais obtidos, aqui no caso da após, né, o processo de síntese, na amostra 1 não houve nenhum tipo de alteração, onde se mantém muito próximo ao que é aqui o procedimento ao padrão da metacaulinita. Já na amostra 2, nota-se um padrão bem definido, praticamente sem traços de amorfização. E na amostra 3, não tem um padrão tão definido assim, onde aqui pode ser que seja identificado vários tipos de materiais que foram obtidos nesse procedimento.
Dessa forma, é possível destacar que, apesar de ser uma condição bastante crítica, o uso da metacaulinita e da silica biogênica do cauchinho, ou seja, metanecliane, é possível obter um material zeólito com alto nível de cristalinidade, material praticamente puro.